puerpério foi cansativo. Tinha momentos muito intensos de alegria, assim, de descobertas. Cada sorrisinho que ela dava, cada coisa que eu conseguia fazer que dava certo, era uma alegria inédita, assim. Nada me deixava tão alegre quanto essas pequenas coisas. Nada na vida tinha me deixado tão alegre quanto essas pequenas coisas. Mas eu me lembro que foi muito difícil, assim, uma perda completa de autonomia, de decisão sobre as coisas que eu queria fazer no dia, assim. E eu lembro a primeira vez que eu saí de casa, sozinha, sem ela, depois que ela nasceu. E eu fui no banco, tinha que sacar dinheiro, sei lá o que eu fui fazer. E eu saí na rua, sem a Maria Luísa no colo, nem no sling, nem no carrinho. Saí sozinha e a sensação que eu tinha que estava faltando alguma coisa no meu corpo, assim. E de fato estava, né? Acho que foi ali que eu me dei conta que o vazio que tem no puerpério, por conta que o neném sai de dentro de ti, tá fora, mas ele ainda demanda muito dos teus braços, do teu corpo. E aí quando tu te afasta, tu te dá conta quanto que tu tá vazia, sozinha. Anos e moro aqui no Jardim das Avenidas, né? Já de Araguá, né? Aqui. Mas assim, ó, o que eu vou conversar é sobre o meu pós-parto, né? Depois que a menina nasceu. Assim, eu tive a minha filha, minha primeira, daí eu fui em casa, né? Depois do parto, cheguei em casa, eu não conseguia, assim, ó, passei bem da primeira. Daí da primeira passei bem, tudo, né? Tudo legal. Depois na segunda, daí já teve problema, né? Daí na segunda eu fui pro hospital, cheguei lá, como eles me deixaram a placenta, né? Apodreci por dentro, né? Me coisou tudo por dentro. Daí eu tive muitas vezes no hospital. Daí eu ia, um mês, 2, eu voltava. Eu voltava de novo. Eu nunca descobri o que era. Só porque assim, na minha quarentena, eu, assim, ó, no tempo eu tive assim, ó, eu não lavava a cabeça, eu ficava em casa, eu ficava 30 dias sem ver a claridade. Eles não deixavam, para me pegar o vento, para não pegar o ar, né? Daí a minha filha estava sozinha, assim, em casa, né? Daí eles não deixavam eu sair com ela, que daí era perigoso, no 7º dia, né? De medo de pegar aquele, um negócio que é amarelo, não sei o que é, tirícia, não sei como é que era lá. Daí eles não me deixavam. E eu ficava dentro de casa. E a minha mãe, assim, ó, eu comia a sopinha, depois do parto, né? Eu comia sopinha, comia um bichezinho, não comia nada de feijão, não comia nada de coisas fortes, tudo fraquinho. E assim foi. Daí, agora, graças a Deus, estou aqui com as minhas 2 filhas. Meu nome é Jade, eu tenho 37 anos, o meu parto foi de cesárea e foi, assim, foi complicado, mas depois a recuperação foi normal, foi tranquila. Cheguei em casa assim, né, depois, não como a dona Gisele de não fazer nada, assim, sabe, de ficar no escuro, foi tranquilo. Eu senti um pouco de dor, tinha vez que senti a barriga mexer, né, que parecia que o neném ainda estava dentro, tinha um pouco de medo, tipo, como que ia ser se ela sentisse uma dor de não saber como lidar, né? Mas daí também eu tinha minha mãe por perto, então assim, foi mais tranquilo, né? Não tive nada desse, que nem ela falou de não tomar banho, eu já ganhei, o médico, a enfermeira já disse, ó, vai pro banho, lava a cabeça, então tipo assim, pra mim isso é coisa que não tem muito essa, né, esse cuidado, assim. Pra mim foi tudo tranquilo, assim. Só dor, né? Medo, um pouco, né? De não saber lidar, assim, com a situação, mas foi tudo tranquilo. Foi bem tranquilo mesmo. E depois eu tive uma segunda gestação, né? Fui por cesariana também, com complicação, que daí é como eu expliquei, né? Pegou no nervo ciático, eu fiquei sem poder caminhar e não tive todo o apoio que eu tive da minha primeira gestação. Foi um pós-parto complicado, porque eu senti, além da dor de não poder caminhar,
eu sentia muita irritação porque eu não conseguia dormir durante o dia. Quer dizer que, na verdade, assim, o nenê dormia durante o dia e eu queria fazer as coisas de casa. E daí o que aconteceu? Ele dormia de dia, de noite que eu, na minha cabeça, ia dormir, ele não dormia. Então, assim, eu tive bastante período de irritação, que eu até achava que eu ia, assim, rejeitar alguma coisa no nenê, porque eu me irritava muito, eu tinha vontade de bater nele de verdade. E assim, foi bem complicado depois, porque eu levei 30 dias para voltar ao movimento da perna. Então, nesses 30 dias, eu não tinha como andar com ele no colo, sabe? Eu não tinha como... A minha perna inchava demais. Então, assim, eu estava preocupada de não conseguir caminhar ou fazer minhas atividades tudo normal, né? Então, assim, pra mim, o segundo foi muito mais complicado. E a dor, né? Porque eu não sentia a perna, mas eu sentia bastante dor. Então, foi assim, ele chorava, daí ele não... É assim, por mais que eu já tivesse um filho, o segundo pra mim foi bem mais complicado, sabe? Bem complicado mesmo, pelo fato dele não dormir, pelo fato de eu não ter apoio, daí tipo, não tinha apoio mesmo. Daí tinha a minha filha que era um pouquinho menor, só que daí ela também tinha ciúmes dele, então o que acontecia? Tinha vez que eu deixava ele, quando eu via ela tava puxando as pernas dele pelo berço, então assim, foi mais complicado, mas foi, assim, hoje já estão tudo grande, né? Já tá com 11 anos, e foi essa a minha experiência que eu tive. Meu nome é Alane, tenho 25 anos, sou acadêmica do curso de fisioterapia. Para mim, o puerpério foi um período bem difícil, porque eu tive que lidar com muitas emoções ao mesmo tempo. Foi meu primeiro filho, ele vai fazer 3 anos agora em agosto, e foi uma experiência bem traumatizante, assim, pela cobrança da amamentação. Eu tive muito problema com a amamentação, por o peito doer muito, eu tive ferimentos no peito, daí sangrava, ele chorava, queria mamar, eu não conseguia, aí eu chorava também, sem falar da cobrança, tanto com as coisas da casa, eu não tive muita ajuda. A minha mãe ficou comigo no período de 1 semana, depois eu tive que me virar sozinha, meu marido trabalhava o dia todo. Então foi bem traumatizante para mim esse período e é uma experiência única, é gratificante o resultado da maternidade em si, mas o período do puerpério para mim foi um período bem difícil. Meu nome é Viviane, eu tenho 39 anos e o período do puerpério para mim também foi o mais complicado. Eu tive que fazer também foi um esforço mais além do que eu imaginava, porque começou desde as horas do parto, que eu entrei às 4 horas no hospital e fui ganhar 00:30. Eu não sabia que iam fazer um corte em mim, isso não foi avisado, foi cortado na hora, então isso para mim foi muito traumatizante, cuidar daquele corte depois. Eu precisava passar spray, então isso mexeu muito comigo. A questão da amamentação também foi algo que foi muito difícil, porque era para descer o leite no primeiro dia e demorou 3 dias para descer o leite. Então, e mesmo assim o médico falou que tinha que colocar a minha filha mamar no peito, e aquilo me causava muita dor, tanto no peito quanto machucou o bico do seio. Eu também tive que ir atrás de pomada, cuidar com medicamento. Então, foi aquele ferimento tanto no seio quanto no meu aparelho genital que me incomodou muito, assim. E nos primeiros 3, 4 dias ali eu mal conseguia sentar direito, eu não sabia que isso ia acontecer, eu queria ter sido avisada, então isso foi algo que me marcou muito. E eu não sabia lidar com isso tudo, fui aprendendo também, porque eu fui mãe aos 16 anos, tive então essa minha filha, que eu tenho só ela hoje, não tive mais filhos depois, e esse período me marcou muito. Inclusive eu sofri violência obstétrica, que fala, né? Porque quando eu dei entrada no hospital era feito um questionário perguntando se era primeiro filho, se queria parto normal ou cesárea, e eu falei que eu queria parto normal, que era o meu primeiro filho, só que mesmo eles tendo essas informações, não foi explicado muitas coisas assim do que eu deveria fazer. Até a enfermeira, a chefe, foi bem mal educada, assim,
que eu relatava que eu estava com muitas dores, porque eu fiquei em 48 horas em trabalho de parto. E ela não deixava eu fazer muitas coisas, assim, eu dizia, fico mais confortável de determinada forma. Não, mas tu não pode ficar assim, tu tem que ficar assado. E, vai doer mesmo, tu sabia que ia doer, porque tu escolheu o parto normal, agora vai ter que aguentar. Palavras assim que eu acredito que não deveriam ser ditas para uma mãe de primeira viagem, né? Não sei se tu também sofreu com isso. Também. E a questão do voltar para casa, de se adaptar com os familiares, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então a minha mãe também me ajudou alguns dias e era só sopa, era uma comida muito leve, eu não podia tomar banho porque eu podia ficar louca, existiam questionários ali da família, porque se eu lavasse a cabeça podia me dar uma convulsão e eu não voltar mais. E a minha questão da higiene ficou bem comprometida, então isso foi algo que pesou bastante nesse período do puerpério também. Então, o objetivo é falar um pouquinho da nossa experiência no puerpério, né? No meu caso, nos puerpérios, que foram 2. E é assim, se eu pudesse simplificar ao máximo para que vocês entendam, né, como que ocorrem esses sentimentos que afloram tanto na gente no puerpério, é mais ou menos assim, é como se a gente comparasse a treva e ao mesmo tempo a luz, né? Porque de um lado, quando nasce um filho, né, nasce uma mãe, a mãe descobre realmente o que é o amor, né? Que é sempre uma coisa que a gente se questiona muito antes de ser mãe, o que é esse amor? E aí, quando você tem os filhos no seu braço e você olha para ele, você entende exatamente o que é este amor, né? Este amor infinito, este amor incondicional. E, na verdade, é este amor que faz com que a gente consiga vencer todas as outras situações que acontecem no puerpério que não são tão boas, né? Então, no meu caso, assim, eu tive muitos sentimentos negativos no sentido de, no pós-parto, me sentir feia, me sentir, assim, aquela sensação de que eu não ia, né, me recuperar, voltar a sentir bem com o meu corpo, comigo mesma. Mas, claro, isso tudo já passou, né? E outro sentimento que eu tive, que foi bem forte, bem marcante, tanto no primeiro quanto no segundo, é o medo de perder o filho. Então, quando nasce o filho, nasce todo esse amor, só que nasce junto o medo de perder o filho, né? Que é uma coisa que a mãe ela não consegue imaginar, viver mais sem o filho. Até é uma coisa egoísta, se for pensar, né? Porque ninguém sabe da vida, do que a vida nos resguarda, mas é um sentimento bem forte e que aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo. No segundo puerpério, eu também tive um outro sentimento que era o medo de não saber lidar com os 2 filhos. E assim, né, de fazer a criança maior se sentir bem, de não fazer ela se sentir rejeitada, então isso apareceu de uma forma bem forte também. Mas eu acho que um dos sentimentos mais marcantes que me marcou, e até hoje eu ainda penso e analiso bastante, foi que no puerpério eu comecei a sentir desamor pelo meu parceiro, pelo meu companheiro, né? Talvez porque tivesse gerado uma expectativa em cima dele, maior do que ele pudesse dar, mas enfim, foi algo assim que eu não consegui reverter e que me fez optar pelo divórcio posteriormente, né? Claro que hoje eu sinto um carinho, uma gratidão muito grande, porque ele é pai, assim como eu sou mãe, mas a vida, né, de família, de companheirismo, nós 4 juntos não foi mais possível. Mas mesmo assim, né, cérebro de mãe esquece tudo. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria exatamente tudo do mesmo jeito para ter os meus meninos. É isso. Ser mãe é isso. Ser mãe é sentir muito amor e um amor que supera tudo. Então tá, pessoal. Bom, a minha experiência foi, eu acho que um pouco diferente, porque
Eu acho que eu me preparei muito para isso. Eu sou uma pessoa muito prática e eu sou virginiana, então minha vida é extremamente organizada. Então, quando eu decidi por engravidar, eu procurei ler muito. Eu li muito sobre o bebê, sobre a gravidez, sobre o que seria o puerpério. E eu conversei muito com meu marido sobre isso, sabe? Para ele entender o que ia acontecer comigo na gravidez, o que ia acontecer comigo no puerpério. Eu preparei muito ele, sabe? Para que ele conseguisse entender, porque eu vi muitos casais, assim, que eram nossos amigos, na nossa volta, que tiveram filho e se desestabilizaram um pouco, sabe? A família se desestabilizou, porque realmente é um amor imenso, mas eu acho que nada nos prepara, porque é um cansaço tão grande e a questão hormonal toda que a gente fica fora de si, assim. Então eu procurei preparar muito ele, assim, a gente conversou para que ele me ajudasse, então tudo isso foi muito bom, porque eu tive uma rede de apoio, tanto da parte dele, que a gente sempre dividiu meio a meio as tarefas, como minha família, meus pais ajudaram muito, então eu tive um puerpério muito tranquilo. Eu tive uma cesárea e realmente foi dolorido, foi uma recuperação mais lenta, muito dolorida, porque tu fica com aquela sensação de dor e ao mesmo tempo tu quer estar com teu filho e às vezes não pode por essa questão, né, da cesariana. Mas essa minha rede de apoio me ajudou muito, sabe? Me deixaram descansar, dividiram as tarefas comigo. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu consegui, nesse momento, descansar e me recuperar e cuidar do meu filho. Eu esqueci todo o resto, porque todo mundo se ateve do resto, a cuidar da casa, a cuidar da minha alimentação, sabe? Todo mundo cuidou de toda essa parte e eu pude me dedicar bastante pro Lucas, e isso foi assim extremamente importante, sabe? Eu li esses relatos do puerpério e fiquei muito assustada com isso. Eu tinha muito medo de chegar nesse momento e acontecer todos esses relatos ruins, sabe? E para mim foi muito, graças a Deus, foi muito tranquilo, mas foi em função disso, eu acho, muito de ler, de entender o que ia acontecer, de conversar com o parceiro, né, lógico, muitas vezes a gente cria uma expectativa que nem todo mundo corresponde, né, então, às vezes talvez até nem adiante, mas a gente faz o que pode, mas foi tranquilo, foi bem assim, passei por essa fase bem, realmente assim, é um amor imenso, e eu até estava conversando com a Melissa e com o Carlos e disse que foi muito engraçado, porque eu nunca tive o sonho de ser mãe, assim, eu sempre quis ser mãe, lógico, mas não foi meu sonho. Meu sonho sempre foi ter uma carreira, progredir na minha carreira, e eu conversava com a minha psicóloga e dizia para ela, eu não sei se eu vou aguentar ficar em casa, não vou tirar 6 meses de licença maternidade, eu vou tirar 3 meses e chega, não vou aguentar. E no final das contas eu tirei 8 meses de licença e se eu pudesse eu tirava 2 anos, porque eu me descobri assim, mãe, e foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida e eu passaria por tudo novamente, assim, é um amor assim que inexplicável e eu acho que nada te prepara para isso, sabe? Por mais que eu tenha lido, me preparou assim a vida prática, mas o sentimento, assim, nada que a gente lê, nada que a gente nos prepare para isso, né? É quando a gente pega aquele ser nos braços que a vida muda completamente.